Uma boa noite, então, queridas irmãs, irmãos, é um prazer retornarmos aqui a esta casa. Esta noite nós vamos falar então sobre Jesus e a obsessão. Então nós fizemos alguns apontamentos aqui que nós tiramos da obra básica, da Gênese, Livro dos Médiuns, o Evangelho, também algumas passagens da obra de André Luiz, para fazer esta conexão entre o principal dos ensinamentos de Jesus e esse tema tão caro da doutrina espírita, que é o processo obsessivo, a obsessão. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec então conceitua a obsessão como aquela ação persistente de um espírito mau sobre uma certa pessoa. Então é aquela ação contumaz, aquela ação severa, que um espírito mal, como conceitua Kardec, mas é um espírito ainda não esclarecido a respeito das leis de Jesus, das leis de Deus, acaba investindo contra determinada pessoa, um grupo de pessoas, com a intenção muitas vezes de causar desconforto, sabor a esta pessoa, em boa parte motivada por situações de algum tipo de vingança nas obsessões mais sérias, mais prolongadas, em que aquelas duas almas encontram vínculos de algum tempo. Então nenhum espírito consegue exercer em primeiro momento uma influência sobre outra sem que nós ou aquele que se deixa influenciar esteja nesta condição vibratória, nesta sintonia que permita esta união de pensamentos. Um espírito, por maior que seja a intenção dele de praticar o mal através da sua aproximação, das suas vibrações em relação a alguém, se essa pessoa não oferece um campo vibratório para que ele possa atuar, ele vai ficar apenas na intenção. Então o processo obsessivo, ele sempre observa esta questão da sintonia entre a pessoa que se vê nesta condição da obsessão e este obsessor, este espírito ainda desorientado. Evidente que Jesus, na sua época, enfrentou situações como essa. E nós vamos tirar dos ensinamentos de Jesus aquilo que é a base para a gente procurar entender e enfrentar esta situação. Seja na nossa vida, seja como um estudo propriamente dito desse tema, em que envolve sempre as dores de um e de outro lado. O importante, quando a gente passa em revista toda a vida do Cristo, os ensinamentos dele, o que ele deixou no solo terreno para a humanidade através desses anos todos, a gente pode, sem sombra de dúvidas, dizer que o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. Porque uma onda de amor jamais sentida inundou a terra e renovou o seu panorama para sempre. Com a vinda de Jesus na terra, ocorre uma onda de amor gigantesca que invadiu o nosso planeta e modificou a face da nossa terra por completo. A gente vai perceber, eu vou trazer aqui alguns sinais disso para a gente poder aquilatar a importância desse amor que Jesus trouxe, que isso renova as faces do nosso planeta, da nossa história, da história da humanidade. É evidente que nós sabemos que esta presença é tão marcante que chegou a dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para que a gente tenha uma ideia da influência desse ensinamento de amor de Jesus, por exemplo, em relação às mulheres. Na época de Jesus, a mulher era uma pessoa com pouquíssimo valor, ou quase nada. Em determinados lugares, culturas, ela era tratada com desvalor em relação até mesmo aos animais, a um cavalo. A mulher numa família, ela nunca ocupava a mesa, nunca sentava à mesa com os homens. Ela sempre ficava de pé
para servir aqueles que estavam sentados. Nunca ela tinha um tratamento de igualdade. Se a gente se volta para a questão das situações que envolviam determinadas querelas em juízo, no juízo judaico, e a gente sabe que muitas vezes as questões elas são decididas com base em cima dos testemunhos. Quando a gente vai levar uma certa questão até a justiça, a gente vai se valer muitas vezes como um elemento de prova a testemunha. Então cada um de nós leva as suas testemunhas, aquelas que, segundo a nossa ótica, e vão dizer a verdade. Na época de Jesus, a mulher não tinha valor enquanto testemunha, porque a mulher era considerada de plano alguém que não gozava de confiança, uma pessoa por natureza infiel, que não tinha valor. Então este era o contexto da época de Jesus para as mulheres. E é recheado o evangelho de manifestação de amor, de carinho, de apreço de Jesus em relação às mulheres. Tanto que algum grupo significativo de mulheres o seguia. E ele não daria esta deferência se a visão dele fosse segundo a visão daquela época. Então a gente sabe nos evangelhos que Maria Madalena seguiu Jesus, a gente sabe que Joana de Cusa, que é a nossa Joana de Ângeles, seguiu Jesus, há uma outra mulher, Susana, que é mencionado também no evangelho, e várias outras, dizem os apóstolos. Mulheres que seguiam a Jesus. O tratamento que ele dá a elas é algo realmente inovador na face da terra naquela época. Tem uma passagem de Jesus com a mulher samaritana que está no Evangelho de João, no capítulo 4, que é linda esta passagem. Eu até sugiro que vocês leiam quando tiver um pouquinho de tempo, uns 15 minutos. Quiser ter uma noção desse amor, dessa deferência, desse carinho de Jesus para com a mulher, leiam e meditem no Evangelho de João, no capítulo 4, que ele conta essa história que ele sai de Jerusalém e vai passar por Samaria e vai encontrar uma mulher que está no poço de Jacó. E a conversa que ele tem com esta mulher no poço de Jacó, considerada as circunstâncias daquela época, é algo impressionante. Porque, em primeiro lugar, os judeus não conversavam com os samaritanos naquela época. Eles tinham uma rixa que já ia há mais de 900 anos isso. Muito mais um judeu se dirigia a uma mulher, e sendo ela samaritana, era algo assim impensado. Impensado naquela época. Pois Jesus vai até o poço de Jacó, em Samaria, conversa com essa mulher, ele que começa a conversar com ela, ela se espanta, tanto que na conversa diz assim, mas como tu sendo um judeu, dirige a palavra para mim que sou uma samaritana, ela chega a dizer isso para ele, ela se assusta com esta deferência, e ele, ao vê-la tirar a água daquele poço, ele pede, ele começa a conversa, se colocando numa situação de inferioridade, ele pede água para ela dar água para ele beber. Então uma deferência impressionante de Jesus com relação às mulheres naquele tempo. As mulheres até 12 anos de idade, as filhas com até 12 anos de idade podiam ser vendidas pelos pais para serem casadas. Vendiam em casamento, para casamento até 12 anos de idade, vocês imaginem. Era esta a forma que se tratavam as mulheres naquela época. Naquela época também, as crianças, de uma maneira geral, por exemplo, na Grécia, em Esparta, que era uma cidade bastante conhecida pelo poder do seu exército, as crianças homens que nasciam, para a gente ter uma ideia da desumanidade naquela época, as crianças do sexo masculino que nasciam, o conselho de anciãos dava uma examinada naquela criança, se ela fosse muito frágil, doente, débil, ela era morta, afogavam ela, atiravam em desfiladeiro, porque não seria um bom soldado para o exército de Esparta.
Naquela época do Cristo, havia uma legião de escravos. No Império Romano era de 10 a 15% da população do Império eram de escravos. E como se faziam escravos? Os povos vencidos nas disputas, nas guerras, se tornavam escravos dos vencedores. E seus generais eram cegados neste momento. Por que cegavam os generais? Porque a última visão que ele teria seria da sua derrota. Então ia ficar marcado na mente dele a derrota do seu exército para com o exército vencedor. E isso tinha que ficar marcado, e somente isso. E aí cegavam esses generais, os comandantes dos exércitos, e os outros se tornavam escravos. Então o Império Romano, na época do Cristo, tinha de 10 a 15% da sua população feita de escravos. E mais, se tornavam escravos também as pessoas que deviam e eram insolventes. Imagine vocês hoje, alguém que deve para uma pessoa, não consegue pagar, se torna escravo dessa pessoa. Se a gente não paga o nosso cartão para a CIA, a gente se torna um escravo da CIA, vai trabalhar de graça para eles lá. Era praticamente isso que existia. E a pessoa poderia dar-se como pagamento. Ela poderia se vender a autonomia dela, vender a liberdade dela, para que esse dinheiro fosse dado à família que passava por necessidade. E essa pessoa se tornava escrava de outros. Vejam, esse era o contexto daquela época de Jesus. Os enfermos eram abandonados naquela época. Uma pessoa enferma dentro de uma casa com problemas era abandonada. Uma pessoa que se tornava lunática, um obsesso, uma pessoa obsidiada, uma pessoa com graves problemas como a lepra, que era considerada alguém que em tudo que tocava tornava impuro, essa pessoa ia para a rua de casa. Tanto que Jesus tem uma fala interessante naquela passagem sobre lavar as mãos, que Jesus chama os fariseus de hipócrita, porque os fariseus estavam cobrando de Jesus e dos apóstolos que lavassem as mãos antes de uma refeição, que era obrigação de todo judeu, tinha um ritual para lavar as mãos naquela época. E os fariseus observaram que os apóstolos se sentavam à mesa e não lavavam as mãos. E Jesus chama ele de hipócritas, porque ele diz assim, olha, como é que tu vai servir a teu pai e a tua mãe, tu vai levar uma oferenda para ele lá no templo, mas na realidade tu não ama teu pai e a tua mãe quando ele está com uma enfermidade, com uma lepra, por exemplo, tu abandona ele, tu enxota ele de casa e fica com os bens do pai e da mãe. O pai, por exemplo, se pegasse uma lepra, ele era afastado de casa e o filho mais velho ficava como gestor, ficava dono do patrimônio. O pai saía sem nenhum bem de casa. Tanto que tem uma passagem na obra Paulo Estevão, quem for ler, é uma passagem de Semônio, que Semônio está na igreja do caminho, sendo atendido pelos cristãos, ele que for um judeu, e ele encontra Gamaliel, que vai visitar como um representante do Sinédrio, vai conhecer o que era essa igreja do caminho, para ver se eles realmente faziam alguma coisa lá que desabonasse a tradição judaica. E ele encontra Semônio, mas ele não reconhece porque ele está tomado de chagas. E Semônio conversa com ele e diz assim, não está lembrado de mim, Gamaliel? Eu sou Semônio. Aí ele olha bem, mas é mesmo, meu amigo. E aí ele conta que foi enxotado de casa, da família, que só recebeu apoio, amparo, afeto lá naqueles cristãos. Os seus, os judeus, os fariseus como ele, não lhe ajudaram nesta hora. Então a pobreza também na época do Cristo era imensa, em torno de 80% da população vivia em condições bastante difíceis e precárias. Só 2% fazia parte da aristocracia e que compunha o Sinédrio. Dentre esses eram pessoas que compunham o Sinédrio naquela
naquele momento. Então, com a vinda de Jesus, com os ensinamentos e exemplos do Cristo, a face da terra foi mudando. Tanto que há 400 anos depois dele, no século IV depois de Cristo, em que algumas das pessoas ligadas ao Império Romano acabam se convertendo ao cristianismo, foi estabelecido um decreto que aí sim, escravos e homens livres tinham o mesmo tratamento em relação ao imperador. Já era um primeiro decreto analisando esta questão da igualdade, que ela foi se aprofundando na medida em que os anos vão passando. Hoje a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que toda a cultura que nós temos de igualdade de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, decorrem dos ensinamentos de Jesus. Gente, os povos que não beberam as lições do cristianismo têm hoje muita dificuldade de tratar com esta questão da igualdade. Muita dificuldade. A gente vai ver que há separações entre castas, pessoas, homens e mulheres, ainda naqueles que não se influenciaram pelos ensinamentos de Jesus, do cristianismo. Então, o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. A gente pode dizer que esta onda de amor jamais sentido inundou a terra e transformou por completo a sua face. Tanto que no ano de 399 depois de Cristo, fecham-se as escolas para gladiadores em Roma. Por conta disso, dessa influência. Porém, eles tiveram um deslize no ano 403, logo depois de fecharem as escolas. Em 403, 4 anos depois, os godos tentam invadir Roma. E o exército do imperador, o exército do general Atilício consegue expulsar as forças desses godos que tentavam invadir Roma. Por conta desse feito memorável, eles comemoram, fazem festas em Roma. E o Coliseu, que era uma grande construção que abrigava em torno de 50 mil pessoas, foi feito o palco desses grandes festejos. Ia ter corridas de biga, músicas, e exigiram que tivesse briga, disputa de gladiadores. Depois de terem em 399 fechado as escolas, as academias, os treinamentos para gladiadores, no ano de 403, o imperador resolve ressuscitar. E quando entram então no Coliseu, os 2 gladiadores, nos conta Joana de Ângeles, para enfrentarem-se até a morte, um cristão valente, ele pula da arquibancada para a arena daquele Coliseu e impede, num primeiro momento, que aqueles gladiadores entrem em combate. Mas ao som da multidão que acompanhava tudo aquilo estupefata, começaram a pedir que ele fosse morto e que a disputa começasse. Aos gritos daquela multidão, que atirava tudo que lhes vinha à mão naquele homem que estava ali, tentando com a sua própria vida impedir que outros 2 homens se matassem, ele acabou sendo morto por um daqueles gladiadores numa situação, numa cena dantesca. Ocorreu a briga entre os gladiadores. Porém, foi tão forte aquela cena daquele homem, tentando evitar aquela briga, que nunca mais aconteceu, diz Joana de Ângeles, nenhuma outra disputa de gladiadores, por força daquele homem. Então, diz a Joana que o sacrifício de amor anônimo foi responsável pela radical mudança de hábitos da época. Foi um sacrifício de amor, e esse sacrifício de amor foi fundamental para a radical mudança de hábitos daquela época. Com isso, meus queridos, a gente vai chegando nesse contexto
em que o amor é uma energia que ela nos impulsiona para o melhor caminho, todos nós. De tudo aquilo que nós vimos na face da terra, é um momento cada vez maior de nos darmos conta que este amor é um amor esse amor é uma energia que tem condições de mudar por completo os nossos hábitos. Não existe outra forma de nós modificarmos os nossos hábitos, de nós caminharmos em direção à felicidade, se não for através do amor. Seja encontrando o amor em nós mesmos, seja muitas vezes nós sendo objeto do amor de outros que nos toca, que nos envolve. Foi o ato de amor daquele homem que pulou naquela arena, que pagou com a própria vida para que aqueles gladiadores não lutassem até a morte, que fez com que as pessoas pensassem no horror daquele comportamento. Foi aquela atitude heróica, foi o amor dele que modificou hábitos. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte, que o amor, na obra Amor Imbatível, o amor, ela diz assim, o amor é fonte inexaurível de energias. Olha só que interessante isso. O amor é uma fonte que não se esgota de energias. Não existe uma quantidade de amor. Olha, eu tenho uma certa dose de amor. E aí agora esgotou a minha dose de amor. Não existe. O amor é como um olho d'água. Quanto mais água a gente tira, mais água ele tem. Aquele volume d'água que a gente está vendo ali parece que se renova, a gente vai tirando e vai vindo cada vez mais água. O amor de Joana de Ângeles é uma fonte inexaurível de energias, capazes, diz ela, de mudar todas as estruturas comportamentais do ser humano. É uma fonte de energias incalculável, sem fim, e ela é capaz de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Então é através do amor que tudo se modifica. E Jesus, evidentemente que passou entre nós, entre sérias situações de obsessão. Ele enfrentou isso, ele conheceu isso. Começa na manjedoura, em que o imperador daquela época resolve matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, num processo de loucura, de obsessão extrema. Nós vamos ver João Batista, que foi levado à morte pela insanidade de Herodes, Herodíades, a sua companheira, porque Herodíades ela era casada com um parente de Herodes. Mas como ela viu mais interesse em ficar com Herodes, porque ele era governador, um dos tetrarcas daquela época, de estar junto com o poder, ela se casa com Herodes. Porém, este casamento é mal visto naquela época e João Batista era um daqueles que se punha contra esse casamento, dizendo que na realidade o que estava acontecendo ali era um caso sério de adultério, porque ela era casada e não poderia estar com Herodes Antipas. E por conta desse ódio da Herodíades, quando a filha dela dança numa das noites para o governador Herodes Antipas, e ele fica comovido com aquela dança, encantado, ele diz para ela assim, já peço o que tu quiseres, e ela, influenciada pela mãe, por aqueles espíritos obsessores, ela pede a cabeça de João Batista, é aí que vem a morte de João Batista. São obsessores que vão envolvê-lo durante a passagem dele de reflexão no deserto, são espíritos desequilibrados. É Jesus que se defronta, segundo Lucas, com 7 espíritos que obsidiavam Maria Madalena e ajuda nesse processo de obsessão. Pedro, nos conta Emmanuel, passou boa parte da existência dele sendo vítima de processos obsessivos. Judas, Caifás, Pilatos, todos eles se envolveram em sérias situações desta influência nefasta. Então nós temos vários casos também de obsessão nos evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, João. Nós temos o caso aquele de Jesus que ele vai até
ele vai até um rapaz, um homem, que ficava nas margens opostas do lago de Genezaré. E esse homem, ele ficava acorrentado nesta cidade, porque ele era conhecido pelo seu grau de loucura. A obsessão dele era tamanha que as pessoas tinham que acorrentá-lo próximo ao local de um cemitério. E muitas vezes ele conseguia se desvencilhar daquelas correntes. Era um caso seríssimo. E conta nos evangelhos desse processo desobsessivo que Jesus realiza, salvando esse homem da garra daqueles obsessores naquela época. Tem uma outra passagem de uma mulher em que Jesus faz a cura desse processo obsessivo na sinagoga num sábado. Ela que trazia por força dessa obsessão até mesmo uma curvatura acentuada da coluna, e Jesus então liberta da opressão desse obsessor num sábado na sinagoga. O que foi motivo de revolta por parte dos fariseus, que diziam que aquela pessoa deveria procurar esse atendimento até de domingo a sexta. O sábado era dia santo, não poderia fazer isso. E Jesus, mas vem cá, mas vocês não tiram a vaca, o boi, o cavalo, o carneiro no dia de sábado lá da manjedoura para beber água? Não levam ele para beber água? Por que nós não podemos libertar uma mulher que estava sob o jugo desse espírito por 18 anos no dia de sábado? Então tem várias passagens de Jesus no Evangelho em que ele se envolve com espíritos dessa natureza, subjugando outros, e aí num processo de amor